No altar, ele se sentia intocável, a um passo de concretizar o plano de mestre. Heitor, no entanto, não contava que o passado que tanto se esforçou para sepultar estava prestes a cruzar a porta da igreja para exigir o que lhe era devido. A celebração era idílica. Feixes de luz colorida atravessavam os vitrais, projetando brilho no rosto de Laura, que vertia lágrimas de pura felicidade. O padre sorriu. Pode beijar a noiva. Heitor ergueu o véu, e o beijo selou cada promessa que fizeram um ao outro. O órgão soou a marcha nupcial, e uma onda de aplausos preencheu a igreja. Foi nesse exato momento que uma voz cortou o ambiente, gélida e decidida. Este casamento é uma mentira. A melodia se desfez no silêncio, os aplausos morreram, todos os olhares se voltaram para a entrada, onde, imóvel, estava Júlia. Ela não tinha a aparência de alguém descontrolado, parecia uma mulher com um propósito. O silêncio que se instalou era denso, quase palpável. Cochichos começaram a serpentear pela igreja como fogo em palha seca. O sorriso de Heitor congelou. Por uma fração de segundo, o pânico brilhou em seus olhos, logo substituído por uma máscara de indignação. Ele se aproximou de Laura, a voz um sussurro apressado. Não olhe para ela, meu bem. É apenas uma mulher perturbada. Mas sua atenção não estava em Laura. Estava cravada no segurança mais próximo. Com um aceno de cabeça quase invisível, ele ordenou a voz afiada: remova esta mulher daqui, imediatamente. Contudo, Júlia não se mexeu. O segurança titubeou, paralisado pela tensão da cena. Os olhos dela encontraram os de Heitor, e naquele instante, a igreja suntuosa, os convidados e o altar se dissolveram. O tempo regrediu 5 anos. Ele não era Heitor, era Ricardo. Um homem de sorriso fácil e um futuro promissor no olhar, que a conheceu numa lanchonete de beira de estrada e lhe ofereceu o mundo. O casamento deles não teve vitrais nem orquestra. Ocorreu num cartório, em uma tarde chuvosa de terça-feira, mas para Júlia foi o dia mais luminoso de sua vida. Ele prometeu uma casa no campo, filhos e uma vida de parceria. Ela acreditou em cada sílaba. A memória então avançou para o dia em que o sonho se tornou pesadelo. Ela voltou do trabalho e encontrou o apartamento estranhamente quieto, vazio. Um envelope repousava sobre a mesa da cozinha. Dentro, nenhuma explicação, apenas uma despedida covarde. Precisei partir. Sinto muito. O verdadeiro terror se materializou 1 minuto depois, na tela do computador. A conta conjunta, esvaziada. Suas economias, fruto de uma década de trabalho, também haviam desaparecido. O chão sumiu sob seus pés. Ele não levara apenas o dinheiro. Ele havia roubado seu futuro, sua dignidade, sua confiança na humanidade. Os meses seguintes foram um borrão de vergonha. Cobranças de empréstimos feitos em seu nome, o olhar de compaixão dos amigos, as noites em claro em 2 empregos para não perder o apartamento que ele saqueara. A humilhação quase a destruiu. Mas um dia, a mágoa foi consumida por uma fúria incandescente que se forjou em uma determinação de aço. Ela começou a investigar, a seguir as migalhas digitais que ele acreditava ter apagado, e descobriu outros nomes, outras cidades, outras mulheres. E então, deparou-se com o anúncio do casamento de um empresário chamado Heitor. A foto era inconfundível. E agora, ali, no palco de seu novo golpe, ela o confrontava. O passado e o presente colidindo com a força de uma avalanche. Ela não era uma ex-desequilibrada. Era a consequência viva de cada mentira que ele contou. A conexão entre eles se rompeu. O segurança, um homem de ombros largos, começou a avançar pelo corredor, cada passo ressoando no silêncio sepulcral. A ordem de Heitor fora explícita, mas a mulher não recuou. Ela apenas o via se aproximar, e essa serenidade era mais assustadora que qualquer grito. O sonho de Laura estava se estilhaçando.
Para ela, aquele dia era o ápice de uma vida inteira de anseios. Tendo perdido a mãe muito cedo, criada por um pai presente, porém ocupado, tudo o que mais almejava era a segurança de uma família. Queria o som de crianças pela casa, um companheiro para construir um refúgio. Heitor havia prometido tudo isso. Ele era a própria imagem da estabilidade. Conquistou seu pai com planos de negócio promissores, cativou suas amigas com seu cavalheirismo e a fez crer em almas gêmeas. Agora, enquanto o segurança se aproximava de Júlia, Laura sentia o mundo vacilar. Seu coração ansiava por acreditar em Heitor, o homem que a beijara com tanta doçura minutos antes. Sua mente insistia que Júlia era uma impostora, movida por um ciúme doentio, mas seus instintos, pela primeira vez, a traíam. Havia uma verdade inegável nos olhos daquela mulher, uma força que não nascia da loucura, mas da dor. O peso do vestido de noiva de repente a sufocava, e os olhares de pena dos convidados eram como alfinetes. Ela estava no centro de seu maior sonho, que se convertia em seu pior pesadelo. Heitor percebeu a hesitação no rosto dela e agiu com a rapidez de um predador. Ele a segurou pelos ombros, forçando-a a encará-lo. Seus olhos eram uma performance de mágoa e sinceridade. "Laura, meu amor, olhe para mim", ele sussurrou, a voz embargada. "Eu te falei sobre meu primeiro casamento. Te falei como foi abusivo, como ela me asfixiava. Eu escapei daquela vida para te achar. Ela nunca aceitou. Ela me persegue há anos, jurando destruir qualquer felicidade que eu encontre. Por favor, não a deixe vencer, não hoje." Ele beijou sua testa, uma lágrima solitária deslizando por seu rosto. A performance era digna dos maiores prêmios do cinema. Em seguida, voltou-se para o pai de Laura, o respeitado empresário Dr. Afonso. "Dr. Afonso, peço 1000 perdões por esta cena deplorável. Eu jamais permitiria que algo assim manchasse o dia mais especial da vida da sua filha. A segurança já está cuidando disso." Ele falava com a tranquilidade de um homem no comando, o noivo ideal defendendo sua honra. A narrativa era clara. Ele era a vítima e Júlia a agressora. Mas Júlia via através da farsa. Sentia o desprezo nos olhares, ouvia os cochichos maldosos. "Que mulher sem classe", disse uma tia de Laura, alto o bastante para ser ouvida. O segurança estava a poucos passos, a mão estendida para agarrá-la. Um pânico súbito a atingiu. E se a arrastassem para fora? E se ninguém acreditasse nela? O rosto confuso de Laura a trouxe de volta à realidade. Ela se viu naquela noiva, anos atrás, cega pelo amor e pelas promessas. Essa imagem lhe deu força. O segurança tocou seu ombro. "Senhora, por gentileza, me acompanhe." Foi quando Júlia agiu. Ela não resistiu. Apenas deu um passo para o lado, desviando do segurança e falando diretamente com o único homem ali que talvez colocasse a lógica acima da emoção. Sua voz soou nítida e firme. "Dr. Afonso", disse ela, ignorando o reitor por completo, "eu não vim interromper um casamento. Eu vim impedir um crime. O homem ao lado da sua filha não se chama apenas Heitor, e perante a lei, ele ainda é meu marido." A acusação de Júlia pairou no ar, um desafio direto. A reação de Heitor não foi de medo, mas de uma fúria teatral. Ele soltou uma risada, um som seco, quebrado. Afastou-se do altar, as mãos na cabeça, como um homem à beira da loucura. "Marido!" ele gritou. "Essa mulher não tem limites. Estão todos vendo? Este é o rosto da obsessão, de alguém que não aceita o fim." Ele andava de um lado para o outro, o noivo perfeito agora uma vítima atormentada. "Eu cometi um erro", disse ele, virando-se para Afonso. "Meu único erro foi não lhes contar cada detalhe sórdido do inferno que vivi. Quis poupar Laura, quis começar do zero, mas ela não deixa. E agora invade o dia mais sagrado da minha vida para cuspir suas mentiras." Sua voz baixou, tornando-se um lamento confessional, o que tornava tudo ainda mais crível. Ele se aproximou de Laura, que estava paralisada. "Lau, meu amor",
disse ele, segurando suas mãos. Nosso divórcio foi um pesadelo. Ela fez de tudo para me arruinar. Quando o juiz nos separou, ela surtou. Dizia que os documentos eram falsos, que o mundo conspirava contra ela. Começou a ter mania de perseguição. Eu paguei por tratamentos, por psicólogos, por tudo. Tentei ajudar, mas ela se recusava. Dizia que eu estava tentando declará-la incapaz para roubá-la. Ele construía a mentira com detalhes tão específicos que era quase impossível não acreditar. Ela me ligava 50 vezes por dia, aparecia no meu antigo trabalho, tive que me mudar, trocar de número, de vida, para escapar. E quando eu finalmente encontrei a paz, quando te encontrei, ela ressurge, como um fantasma. A performance de Heitor foi magistral. Ele não estava só se defendendo. Estava destruindo a credibilidade de Júlia, pintando-a como uma doente mental. O efeito foi imediato. Os murmúrios de dúvida viraram sentenças de condenação. Coitado, que situação, uma mulher sussurrou. As madrinhas de Laura formaram uma barreira protetora em volta da noiva. Os olhares, para Júlia, eram puro veneno. Não olhe para ela, Lau, disse uma. Não dê a ela esse gostinho. Júlia sentiu o peso de centenas de olhos. Cada olhar era um tijolo no muro de descrença que se erguia à sua frente. O segurança ao seu lado parecia um carcereiro. O calor da vergonha subiu por seu rosto. Por um instante, ela se perguntou se cometera um erro terrível. Então, Afonso agiu. Um homem de negócios, acostumado a resolver problemas de forma rápida. Ele caminhou com passos firmes até ficar entre Heitor e Júlia. Sua expressão não era de raiva, mas de uma autoridade glacial. Ele se dirigiu a Júlia, a voz baixa, mas carregada de poder. Senhora, ele começou, despersonalizando-a. Já chega. Não sei e não me interessa o que houve entre a senhora e meu genro, mas esta cerimônia terminou. A senhora conseguiu arruinar o dia mais feliz da vida da minha filha. Sinta-se vitoriosa. Cada palavra era um golpe. Se tem alguma queixa legal, procure a justiça na segunda-feira. Meus advogados estarão à sua disposição. Mas agora exijo que se retire. Segurança, acompanhe a senhora. A palavra final dele soou como o martelo de um juiz. Para Laura, a intervenção do pai foi uma boia em um oceano de caos. A história de Heitor oferecia uma explicação. A ordem de seu pai. Uma solução. Ela só queria que o pesadelo terminasse. Olhou para Heitor, para seu rosto manchado de lágrimas de crocodilo. E então olhou para Júlia, a mulher solitária no corredor. Acreditar em Júlia significava implodir sua vida, aceitar que seu amor era uma farsa. Acreditar em Heitor era doloroso, mas possível. Significava que o amor era real, mas o mundo cruel. Em um movimento que selou o destino de Júlia, Laura deu um passo e se aninhou no abraço de Heitor. Foi uma rendição. Para todos, a noiva escolhera seu noivo. Para Júlia, foi a humilhação final. A mulher que viera salvar acabara de escolher a gaiola. O abraço foi a sentença. O segurança deu um passo à frente. Senhora, por favor, sem mais confusão. Para todos ali, a história acabara. O louco fora desmascarado. Heitor afagava os cabelos de Laura, o rosto uma máscara de alívio. Ele vencera. Mas então, algo na postura de Júlia mudou. A humilhação deu lugar a uma chama fria. A derrota se transformou em uma última onda de coragem. Ela olhou para o segurança, depois para Afonso, e sua voz, embora baixa, ressoou com um poder que fez o homem hesitar. Eu entendo que o senhor queira proteger sua filha, disse ela, os olhos fixos em Afonso. O que o senhor não entende é que é exatamente isso que eu estou fazendo. Heitor bufou. Pelo amor de Deus, já chega de teatro. Levem-na daqui. Ignorando-o, Júlia ergueu o envelope pardo que segurara o tempo todo. Eu sabia que minhas palavras não valeriam nada. Sabia que ele me pintaria como louca. Ele sempre faz isso. Ela abriu o fecho com uma calma deliberada. A diferença é que, desta vez, eu não vim sozinha.
Eu trouxe os fantasmas das outras vidas que ele destruiu. Do envelope, ela não tirou uma certidão de casamento. Tirou uma folha timbrada com selos oficiais. Isto, disse ela, estendendo o papel na direção de Afonso, é uma cópia autenticada da sentença judicial do processo número 5382, da Vara Civil de Florianópolis. Ela condena um homem chamado Ricardo Antunes por estelionato sentimental e fraude após se apropriar de todo o patrimônio de sua esposa. Heitor empalideceu. Isso é ridículo. É uma falsificação. Meu nome não é Ricardo. Afonso, no entanto, não se moveu. As palavras sentença judicial e cópia autenticada ativaram um alarme em sua mente. Ele fez um sinal para que o segurança esperasse. Lentamente pegou o papel. Seus olhos correram pelas linhas. O documento parecia impecável. Isso não prova nada, disse Heitor, a voz mais aguda. O nome é diferente. É a palavra dela contra a minha. Afonso ergueu os olhos, a dúvida agora plantada em seu rosto. Ele tem razão. Como posso saber que este Ricardo é você? Júlia mergulhou a mão no envelope novamente. Porque Ricardo Antunes nunca existiu de verdade. Assim como Tiago Ferraz, de Belo Horizonte. Ou como Heitor Lacerda aqui. Ela tirou 3 carteiras de identidade, aparentemente oficiais. Colocou-as lado a lado na palma da mão. 3 nomes diferentes. 3 cidades diferentes, e em todas a mesma foto, o mesmo rosto do homem no altar. O queixo de Afonso caiu. Um murmúrio coletivo de espanto percorreu a igreja. Laura se desvencilhou de Heitor, os olhos fixos nos documentos. O homem que amava se multiplicava em 3 identidades falsas. A negação de Heitor agora era fraca. São montagens. Ela é uma criminosa. Mas ninguém mais olhava para ele. Todos os olhos estavam em Afonso, que examinava as identidades com intensidade forense. E então, o golpe de misericórdia não veio do envelope, veio da memória de Afonso. Seus olhos se arregalaram, e ele olhou para Heitor, não com dúvida, mas com uma súbita clareza. Aquela empresa, ele disse, a voz baixa, aquela startup de logística que você me apresentou. Queria que eu investisse. Heitor congelou. Sim, um ótimo negócio. O que tem? Afonso apontou para a sentença judicial. O nome da empresa de fachada que este Ricardo usou para lavar o dinheiro da vítima é o mesmo. Translog Express. É exatamente o mesmo nome. O cheque-mate. A prova final. A mentira de Heitor não era mais uma história do passado de Júlia. Ela havia se infiltrado no presente de Afonso, em seus negócios, em sua própria casa. O silêncio na igreja era absoluto. O peso da verdade desabou sobre todos. Afonso lentamente abaixou os papéis. Seu rosto, antes uma máscara de autoridade, agora era de uma fúria gelada. Ele cravou os olhos em Heitor, o homem a quem entregaria sua filha. E com uma voz que não continha nada além de mortal convicção, ele proferiu a sentença final. Meu Deus, é tudo verdade. As palavras de Afonso caíram no silêncio com o peso de uma lápide. Não foi uma acusação, foi uma constatação. O silêncio foi rompido por um arquejo coletivo. A farsa não era a interrupção de Júlia. A farsa era o casamento. Em um instante, Heitor Lacerda, o noivo charmoso, se desfez. O que restou foi um impostor pálido, encurralado sob as luzes do altar. O sangue fugiu de seu rosto. Seus olhos dardejavam, procurando uma rota de fuga que não existia. A plateia, antes cúmplice na humilhação de Júlia, agora era seu júri. Celulares o enquadravam sem pudor, as luzes de gravação brilhando como olhos de uma matilha. Afonso deu um passo à frente, sua voz um rosnado contido. Você entrou na minha casa, sentou-se à minha mesa, pediu a mão da minha filha. Cada frase era uma martelada. Você ia roubar a minha família. A aura de poder de Heitor se evaporou. Desesperado, ele se voltou para a única pessoa que poderia salvá-lo. Laura!
Ele choramingou, agarrando o braço dela. Meu amor, por favor, é um mal-entendido. Eu posso explicar. Eu te amo. Mas Laura não respondeu. Ela apenas o olhava, vendo através dele. O homem que a levara para dançar na chuva, que prometera envelhecer ao seu lado, não o reconhecia. Era tudo um roteiro. Percebendo que havia perdido sua última âncora, o pânico tomou conta de Heitor. Com um grunhido, ele empurrou Afonso e correu. Não pelo corredor central, mas pela lateral, tropeçando em arranjos de flores, derrubando um castiçal. A cerimônia sagrada se transformou em uma cena de fuga barata. A fuga foi curta. Os dois seguranças, que antes estavam prontos para expulsar Júlia, o interceptaram antes que ele chegasse à porta. Ele se debateu, o terno de grife amarrotado, o noivo de contos de fadas agora um fugitivo. Me soltem! Ele gritava. Mas todos ali agora sabiam exatamente quem ele era. O caos diminuiu. Com Heitor seguro pelos guardas, um novo silêncio caiu, e todos os olhos se voltaram para Laura. Ela permaneceu imóvel, a noiva abandonada no centro de seu próprio desastre. Então, ela se moveu. Com uma graça solene, desceu os degraus do altar. Não chorava. Seu rosto era uma máscara de calma mortal. Ela caminhou através dos destroços de seu sonho e parou na frente de Heitor. Ele a olhou, o rosto contorcido em uma súplica. Lau, me perdoa. Ela o estudou em silêncio. Quando falou, sua voz era fria como gelo. Eu não sei quem perdoar, ela disse. Qual deles? O Heitor, que me jurou amor? O Ricardo, que deixou uma mulher sem nada? Ou talvez o Tiago, o especialista em roubar sonhos? Ele balbuciou sem palavras. Quem é você? Ela perguntou. Ele não conseguiu responder. Então, com uma lentidão torturante, Laura ergueu a mão esquerda. O anel de noivado, uma pedra enorme, brilhou. Era um símbolo de uma linda mentira. Ela o arrancou do dedo, não com raiva, mas com a precisão de um cirurgião. Segurou o anel na frente do rosto dele, e então simplesmente abriu os dedos. O anel caiu. O som minúsculo do metal no mármore foi mais alto que um trovão. O som do fim. Acabou, ela disse, a voz firme. Ela se virou e caminhou de volta para seu pai, sem olhar para trás. Naquele momento, sirenes distantes começaram a ser ouvidas. Enquanto os policiais entravam e algemavam um Heitor soluçante, os olhos de Laura cruzaram a igreja e encontraram os de Júlia. Não houve palavras. Havia apenas um entendimento silencioso. Um aceno de cabeça quase imperceptível de Júlia, que dizia, eu sinto muito. E o olhar de Laura, que pela primeira vez mostrava uma lágrima, respondia, obrigada. No meio da catástrofe, duas estranhas, unidas pela mesma mentira, encontraram uma solidariedade nascida das cinzas. O clímax não era sobre a prisão de um vilão, mas sobre a força de suas sobreviventes. As luzes piscantes da viatura pintaram os vitrais de azul e vermelho, uma despedida macabra para um casamento que nunca existiu. O som da sirene se afastando foi o som final. O espetáculo havia terminado. Os convidados saíam apressadamente, os olhos baixos. As flores luxuosas, tudo de repente parecia murcho, parte de um cenário de crime. Afonso, com a eficiência de um general, orquestrava a retirada protegendo Laura dos olhares curiosos. Laura permanecia perto do altar. O vestido de noiva, uma armadura inútil. Ela não sentia a dor ainda. Era um estado de choque. Foi nesse silêncio que ela viu Júlia, perto da grande porta, preparando-se para desaparecer. Espere, ela disse, a voz firme. Ela caminhou em direção a Júlia. Obrigada. Foi a única palavra que saiu. Você salvou a minha vida. Mas preciso saber. Por quê? Você não me devia nada. Júlia a olhou e a armadura de determinação se suavizou. Vingança não me traria paz, respondeu ela. Quando eu vi o anúncio do seu casamento, eu não vi uma rival. Eu vi a mim mesma, 5 anos atrás. Vi uma mulher prestes a entregar o futuro a um buraco negro.
Deixá-lo fazer com você o que ele fez comigo não seria justiça, seria cumplicidade. Ela fez uma pausa. Sacrificar seu sonho hoje foi a única maneira de salvar o seu amanhã. Ninguém fez isso por mim. Eu precisei fazer por você. Laura finalmente deixou uma lágrima escorrer, não de tristeza, mas da dor da verdade e da gratidão pela coragem de uma estranha. 6 meses depois, a poeira baixou. O escândalo do noivo de múltiplas faces, como os jornais o apelidaram, deu lugar a outras notícias. Heitor, ou Ricardo, ou Tiago, foi condenado a uma longa pena. A publicidade fez com que dezenas de outras vítimas surgissem. Ele apodreceria na prisão. Júlia não voltou para sua antiga vida. Vendeu tudo e se mudou para uma pequena cidade litorânea. Abriu um café, um lugar ensolarado. Ela não encontrou um novo amor, mas encontrou algo mais importante. Encontrou a si mesma, livre do peso do passado. Encontrou a paz. E Laura floresceu. O trauma não a destruiu, a forjou. Ela vendeu o vestido de noiva e, com o dinheiro, iniciou um fundo de apoio jurídico para mulheres vítimas de estelionato sentimental. A dor a quebrou, mas ela se reconstruiu, e a nova Laura era mais forte e mais real do que a princesa que um dia sonhou ser. A lição final não era sobre um homem mau que recebeu o que merecia. Era sobre 2 mulheres que, em vez de se verem como rivais, se reconheceram como sobreviventes. E na coragem de uma e na resiliência da outra, encontraram não a vingança, mas a mais pura forma de redenção. A história de Laura e Júlia nos mostra uma verdade poderosa. A coragem de uma única pessoa pode ser o farol que salva outra da escuridão. A mentira prospera no silêncio, mas a verdade, mesmo que venha para destruir, é a única coisa que pode libertar e reconstruir. Quantas pessoas, neste exato momento, podem estar presas em uma teia de enganos, precisando de um sinal, de uma faísca de coragem? A força de Júlia não estava no ódio, mas na solidariedade. A força de Laura não estava na vingança, mas na resiliência. Se você acredita que a verdade é sempre o melhor caminho e que a união nos torna mais fortes, não deixe essa mensagem morrer aqui. Escreva nos comentários a palavra coragem, para sabermos que você está conosco nesta corrente. Compartilhe este vídeo. O seu compartilhamento pode ser o alerta que alguém na sua rede de contatos precisa para abrir os olhos. E para continuar recebendo histórias emocionantes que nos ensinam e inspiram, inscreva-se no canal e ative o sino. Juntos, podemos transformar a dor em força e as mentiras em lições.